Graças a paz, queridos. Glórias a Deus pela sua vida. Eu tenho uma palavra para a sua vida. E como um remédio amargo, que não faz efeito se não for engolido, assim também será esta palavra para você. Se você entender o que Deus tem a te dizer nesta noite, ainda que seja como fel nos teus lábios, vai produzir curas na sua vida. Você crê isso? Diga amém. Então diga: remédio bom só funciona no estômago. Pergunta para o teu vizinho: tu vai beber? Vou ler muitos textos. A começar no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 29. E eu queria que você prestasse atenção nesse texto, porque ele vai falar ao teu coração. No dia seguinte, viu João, o Batista, Jesus, que vinha em direção a ele. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que vai curar os leprosos, os cegos, vai restaurar casamento, vai criar igreja, vai expulsar demônio. Eis o Cordeiro de Deus que... O que o Cordeiro de Deus faz? Avança um pouquinho agora para Romanos. Depois de Atos, Romanos. 2 livrinhos aí. Capítulo 11. Romanos capítulo 11, verso 26. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião libertador. Ele apartará de Jacó as suas impiedades, seus pecados, seus erros. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus... Avança mais. Hebreus capítulo 10. Lá no finzinho. Um pouquinho antes de Apocalipse, antes de Pedro, antes de 1ª Epístola de João. Hebreus capítulo 10. Lá no finzinho da sua Bíblia. Hebreus capítulo 10, verso 11. Bom,
todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados hoje. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto ele diz: esta é a aliança que eu farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E ainda acrescenta, verso 17, também de nenhum modo me lembrarei dos seus e das suas iniquidades, para sempre. Ora, aonde houve remissão de pecado, não há necessidade de oferecer sacrifício. E para a gente encerrar, volta alguns livros aí. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Verso 13. Diz assim na minha versão: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente uns aos outros. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós outros. Somente até aí. Pode fechar sua Bíblia. Vamos orar. Feche os teus olhos. Você tirou um pouco de retorno aqui, Juninho? Tirou? Tirou, volta. Feche os teus olhos, querido. Paizinho, nós queremos te agradecer. Sobretudo porque temos a convicção de que esses textos são como um remédio para a nossa alma. E eles vão trazer uma mensagem da parte do Senhor. Ele vai revelar a tua vontade para nós. Vai mostrar de forma clara aquilo que devemos fazer, o que devemos escolher, a forma como vamos conduzir nossas vidas. Portanto, eu te peço, ó Espírito glorioso e santo, leva a nossa mente aprisionada com cordas de amor, até aí o teu altar, até o terceiro céu, cativos a ti, Pai, de tal forma que o Senhor falando, nossos ouvidos venham a ouvir e o nosso coração venha a aceitar. Que a tua boa palavra produza em nós aquilo para o qual o Senhor a enviou. E todo espírito que é contrário ao Santo Espírito de Deus, que ele saia agora desse lugar em nome de Jesus. É assim que nós oramos. E quantos creem, digam amém. Aleluia. Eu preciso que você entenda uma coisa antes de mirar a carabina de Deus para você. Você precisa entender que quando houve uma conferência nos céus, quando a Trindade se assentou na mesa para conversar sobre o futuro da humanidade,
quando houve a proposta da vinda do Messias, de Jesus, essa proposta tinha um propósito central. Essa proposta, ela tinha um cerne. Ela tinha um alvo. E o alvo era que o Cordeiro de Deus, o carneiro perfeito, o holocausto perfeito, a saber, não um animal que não tinha manchas nem marcas, mas o próprio Filho de Deus, viesse, fosse levado ao matadouro, morresse, e o verter do seu sangue removesse da humanidade aquilo e a única coisa que a separava do Criador, que era o pecado. Esse era o propósito da vinda de Jesus. Somente esse. Porque se você pega e analisa tudo que Jesus fez naqueles 3 anos e meio em que ministrou sobre os seus discípulos e sobre a multidão que o seguia, se você remove da história de Cristo todos os milagres que ele executou, todas aquelas parábolas, o sermão da montanha, se nós pudéssemos remover tudo isso de Cristo e só sobrasse os últimos 3 dias de sua vida, Jesus teria cumprido sua missão. Ele não precisava de esperar os 30 anos ou os 3 anos e meio subsequentes para cumprir a sua missão. Jesus só precisava de 3 dias. E por que não um dia só? Porque era o costume judeu, que quando uma pessoa morria, eles esperavam, eles velavam ela por 3 dias, porque entendiam que em 3 dias o Espírito ainda estava nela e ela poderia ressuscitar. Então por isso Jesus esperou o 3º dia, para que não houvesse mais nenhuma possibilidade do Espírito estar nele. Era como se ele dissesse: morri, mas ressuscitei. Então quando você entende isso, você começa a olhar para Jesus, não como o curandeiro, o pai de milagres, aquele que restaura isso, restaura aquilo, porque tudo isso ele faz, ele é soberano, amém? Não como aquele que até tem que ser adorado, porque isso também nascemos para isso, mas a perfeita adoração só teremos no céu. Não como aquele que intervém no casamento, que traz o filho de volta, que tira o câncer do doente, ou que traz a cura da enfermidade para fulano de tal. Tudo isso faz parte da sua bondade, da sua misericórdia. Mas quando eu olho para Jesus, em primeiro lugar, eu tenho que vê-lo como ele foi apresentado pela primeira vez. E ele não foi apresentado como curandeiro, não foi apresentado como rei, não foi apresentado como homem de milagres. Ele foi apresentado pelo seu primo, que veio à frente para abrir caminho para ele, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então qual é a missão de Jesus? Perdoar. Ele veio trazer perdão. Ele veio consolidar o perdão dos pecados. E esses textos que lemos falam sobre isso. Que ele joga no mar do esquecimento. E se houve um sacrifício pleno, suficiente de Cristo, não há mais necessidade de outro morrer para a remissão dos pecados. Porque esse era o costume dado por Moisés. Ah, pastor, eu entendo isso. Eu entendo que quando eu olho para Jesus, a primeira imagem que eu tenho que adorar é a do Cordeiro. Porque se Jesus tivesse curado milhares, o que ele não fez, mas se ele tivesse curado milhares, se ele tivesse deixado plantado alguns livros que ele não deixou escrito nenhumzinho sequer, se ele tivesse deixado uma nova ordem, se ele tivesse acrescentado partes na lei mosaica, ele disse que não veio acrescentar nada, não veio tirar nada, ele só veio cumprir. Se ele tivesse feito algumas outras coisas, ainda assim, querido,
o mérito do deslocamento, preste atenção, o deslocamento da santidade do terceiro céu, para descer aqui no meio de nós esse monte de gente imperfeita, limitada, passear, ficar aqui, comer com a gente, andar conosco durante 33 anos. Não teria nenhum fundamento, porque tudo ele poderia ter feito lá de cima. Se não, morrer pelos meus pecados. Você entende isso? Diga amém. Você entende então que a missão de Jesus, quando ele está no Calvário, e ele diz, Eli, Eli, sabactani, está consumado, acabou, chegou ao fim, que o véu se rasga de cima para baixo. Está consumado significa a missão foi cumprida. Eu vim para ser o cordeiro, o pascal, o cordeiro imolado, o cordeiro que morreria para a remissão do pecado, não só daquele grupo, mas de todos aqueles, como diz a palavra, que estão sendo santificados no decorrer dos anos. Quando ele disse, está consumado, ele disse, eu cumpri a minha meta. E é porque ele morreu e ressuscitou que nós estamos aqui essa noite. Você entende isso? Diga amém. E aí agora, entendido que a missão de Jesus principal foi perdoar pecados, eu começo a olhar agora para nós que precisamos nos parecer com Ele, sim ou não? Precisamos ser imagem e semelhança de Cristo, sim ou não? Precisamos copiá-lo, Ele é o mestre, Ele deixou muitos ensinamentos. Então, se Ele veio para perdoar pecados, se a essência dele é o amor que perdoa pecados, se eu quero me parecer com Cristo, a primeira coisa que eu preciso viver na minha vida se chama perdão. Se eu curo, se eu expulso demônio, se eu restauro, se eu ajudo a restaurar casamentos e tudo, mas não perdoo, eu não estou cumprindo o meu papel de cristão. Tudo vira lixo. Não tem valor algum, porque o perdão é o cerne da vida do cristiano. O perdão é o cerne da vida daquele que serve a Cristo. Se eu não perdoo, nada do que eu faço tem valor. E aí eu comecei a procurar na Bíblia, você vai encontrar lá em Mateus 18, a parábola dos talentos, e fala da ingratidão, de um homem que foi perdoado de uma dívida pequenininha, aliás, de uma dívida gigantesca, impagável. O cara tinha que trabalhar 3 milhões de dias para pagar, e quando ele sai daquela oitiva onde ele foi perdoado, ele encontra um que devia a ele um pouquinho de nada, e ele pega o camarada e leva para a prisão e diz, você não vai sair daqui enquanto você me pagar. E Jesus então, ao falar essa parábola, diz, assim também é o reino de Deus. Aquele que não perdoa será lançado aos verdugos, aos atormentadores. Então Deus estava com essa parábola nos dando um sinal de que o perdão não é uma opção gospel. O perdão é a essência daquilo que nós vivemos em Cristo. Diga, sem perdão, sem cristianismo. Ponto. Fala para o teu vizinho aí, sem perdão, sem cristianismo. Fala para ele, sem perdão, sem cristianismo. Ainda em Mateus 18, Pedro, aproveitando a situação, diz, Senhor, mas beleza, entendi. Quantas vezes? Quantas vezes? Diga infinitamente. Infinitamente. 70 vezes 7, 7 é o número da perfeição. Vezes 70, acabou, querida. Para sempre. Forever. Fala para o teu vizinho, forever. Aí você vai para a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, diz que o perdão, ele é um condicionador para eu receber o perdão, sim ou não? Perdoa os meus pecados assim como, da maneira como, da forma como. Ou seja, há um condicionamento. Senhor, me perdoa porque eu tenho perdoado. Ou, invertendo a frase, Senhor, me detona, me manda para o infernão porque eu não estou perdoando ninguém. Sim ou não, querido? É isso que está escrito na sua Bíblia, sim ou não? Perdoa assim como eu tenho perdoado. Aí você caminha um pouquinho, vai encontrar em Mateus 5,
Um discípulo que pergunta a Jesus pelo perdão e Jesus diz assim, rapaz, o negócio é o seguinte, se o camarada pecar contra ti, preste atenção, 7 vezes, no mesmo dia, pô, não, aí o cara é um mala. Você já imaginou o cara que consegue te ser infiel com você, te trair, murmurar, você pecar contra a sua família 7 vezes no mesmo dia e vai com aquela cara de pau, me perdoa. O que Jesus falou para o cara que tinha que fazer? Perdoar. Então diga, perdão é incondicional. Fala pro teu vizinho forever. E é o texto ainda que diz, de Mateus 5, que o perdão precede a oferta. Diga, o perdão precede a oferta. Ao levares a tua oferta ao altar, e te lembrares que o teu irmão, qualquer que seja ele, até aquele mala do 7 vezes 7, tem alguma coisa contra ti, entrega a oferta para o sacerdote. Faz o que com a oferta? Deixa no chão. Vai fazer o quê? Vai se ajustar. Vai pedir perdão, vai perdoar. Ou seja, o perdão precede a oferta. Você está entendendo isso? Agora eu quero falar para você, querido, pelo menos 7 características do verdadeiro perdão. Para que você pratique ou beba esse remédio amargo todos os dias, se preciso for. Pergunte para quem está do teu lado e vai tomar. Pergunta igual aquela mamãe pergunta, tomou tudinho? Tomou tudinho? Característica do verdadeiro perdão. Você já entendeu que perdão não é opcional, amém? Precisa de mais algum verso? Tem alguns outros aqui. Tá bom, né? Primeira característica do perdão. O perdão é um processo e não um evento. Se o perdão é um processo e não um evento, significa que a dor da traição, da ferida, do escárnio, da vergonha, da infidelidade, ela perdura por um tempo. E eu não posso negá-la. Se você me magoou, eu preciso te perdoar. Mas não dá para dizer assim, estou sentindo, passou. Te amo, vem cá. A ferida está ali. É um processo. Quando você perdoa por obediência a Deus, por misericórdia, vai ajustando a sua vida. Porque tem gente que acha assim, né? Pastor, o negócio é o seguinte, eu roubei aquele irmão, falei mal dele, peguei um cheque dele sem fundo para ele, detonei com ele, mas eu fui, estava no culto, senti a presença de Deus, falei língua estranha, e procurei ele e disse assim, irmão, olha, em Cristo eu quero que o Senhor me perdoe. Ele me perdoou, logo pedi outro cheque para ele, não me deu. Endemoniado deve ser. Tem gente que acha que perdão é assim, né? O Senhor me perdoa, hein? Tudo bem, calma aí. A ferida está aberta. Precisa de um tempo para cicatrizar. Eu não vou reter o perdão. Eu não vou reter o perdão, eu vou liberar o perdão. Mas permita que cada um cuide da sua ferida. Você está entendendo isso? Diga amém. A gente não tem o costume de esquecer coisas relevantes, sejam elas boas ou ruins, sim ou não? Você não esquece com facilidade algum evento que foi relevante na sua vida. Um assalto, por exemplo, é horrível, mas você não esquece com facilidade. Então significa que o perdão não está vinculado ao esquecer a ferida.
O perdão não está vinculado a uma amnésia espiritual. O perdão está vinculado a um posicionamento, a uma decisão que embasa a minha vida espiritual. Mas isso não quer dizer que eu vou me esquecer do que aconteceu como se fosse um pirlim-pim-pim. Não. Grandes traições promovem grandes registros no subconsciente. E grandes registros precisam de tempo para serem colocados no lugar certo. Ele fica vindo, sem que você peça. Ele fica para frente. Ele aparece, você sonha com ele, dorme com ele, acorda pensando nisso. Ele me traiu, me feriu, me roubou, me desprezou, me ignorou. Não podia ter feito isso comigo. Está ali. Pastor, não consigo perdoar, porque eu estou lembrando o que aquele irmão fez comigo. Mas o que foi que ele fez com você? Fez isso, isso, isso. Calma, querido. Um dia, pela misericórdia, você vai ter capacidade de pegar essa lembrança e colocá-la num lugar onde você vai sacá-la quando você quiser. Hoje ainda, ela domina seus pensamentos, porque registros relevantes são difíceis de serem removidos. Então, se o perdão não é um evento, querido, ele é um processo que começa com um pedido ou uma liberação em Cristo de perdão, eu preciso aprender a respeitar o tempo das pessoas. Se você me entende, diga amém. Diga, perdão é um processo, não é um evento. A segunda coisa que eu anotei, baseado em Provérbios capítulo 18, verso 24, que diz que o homem que tem muitos amigos sai perdendo. Mas amigos são mais chegados do que? Segunda coisa que eu aprendo, perdoar não significa suportar comportamento nocivo. Perdoar não significa ser condescendente com o pecado debaixo das suas barbas. Eu te perdoo, mas você precisa mudar. Eu te perdoo, quantas vezes forem necessárias, mas eu preciso ver em você o desejo de mudança, querido. Sim. Porque senão a pessoa fica sem vergonha. Ela te detona e me perdoa. Te detona e me perdoa. Te detona e me perdoa. Você vai comprar uma arma e matar ela. Ei, escuta isso. Somos irmãos. Mas não somos amigos de todos. Porque a Bíblia diz que tem amigo que é diferente. Ele é mais próximo, mais íntimo, de mais confiança do que alguns irmãos. E tem gente que acha que você tem que ser amigo dela. Fica igual o baby, você tem que me amar. Você tem que me amar. Você tem que me amar. O meu tratamento com você é tratamento de irmão em Cristo. Que honra, respeita, abençoa, ajuda, levanta. Mas a amizade é um pouquinho mais do que isso daí, porque implica em afinidade, tempo, gosto, projeto, percepção, foco, alvo. Até questões geográficas de morar perto, dependendo da idade. Estudar na mesma escola, sentar na mesma sala. Você entende isso? Então, perdão, ele é um processo que eu lidero para você, mas eu não sou obrigado a tolerar as suas meninices, os seus milindres, as suas frescuras, os seus altos e baixos. Você decide, querido, com quem você anda. Você decide com quem você tem comunhão. E você decide quem são seus amigos pessoais, intransferíveis, íntimos. E se a pessoa é uma pessoa que vive te enxaquecando, vive te importunando, falando mal de você, te detonando, te causando injúria, perjúria, você está perto, ela sempre está te prejudicando, querido, perdoa. Mas não tem que ser amigo. Você é amigo de quem fala coisas com você
quem te ajuda, ainda que te exorte. Amizade não tem nada a ver com irmandade. Porque tem amigos que são mais do que irmão. Porque tem gente que quer isso, né? Ele te detona 1000 vezes e quer que você continue sendo amigo dele. Amizade é baseada na confiança. Perdão não tem nada a ver com isso. Perdão eu libero por obediência, eu peço por obediência, e libero a minha alma do caos, e libero aquela pessoa. Agora, a amizade está acima disso. Tem gente exigindo a sua amizade. Como, cara? Você tem que ser meu amigo, porque eu sou um crente. Onde está escrito isso? Talvez em Macabeus. Não sei. Está escrito em algum lugar. Mas na minha Bíblia não está isso escrito aí. Você tem que ser meu amigo? Calma aí, querido. Eu tenho que ser seu irmão. Eu tenho que ter a dignidade de ser teu irmão em Cristo, mesmo propósito, mesmo pai, mesmo lugar. Agora a amizade excede um pouco isso daí. Porque tem gente assim, aí o marido pega, a mulher detona ela, o namorado pega e detona a namorada, o amigo da escola detona o outro amigo, esfola o cara, arranca o couro dele, depois vai lá e vai dizer, você me perdoe. Tá bom, querido, está perdoado, entre nós não há mais dívida. Ó. Aleluia, toca aqui, pá, pô, pá. Eu no outro dia o cara quer que você chame ele para ir para a casa dele. Você não vai me chamar para dormir na sua casa, não? Não, querido, não. Somos só irmãos. Irmãos, não amigos. Porque para ser amigo precisa de confiança. E confiança se adquire com tempo. Você entende isso? Diga amém. Terceira coisa que eu notei. Perdão não é para covardes. Vingança é. Tem gente que pensa o contrário. Que quem perdoa é fraco. Que quem perdoa é tolo. Que quem perdoa é bobo. Mas a Bíblia diz que quem perdoa é que é corajoso. Porque quem perdoa enfrentou grandes gigantes interiores. Quem perdoa venceu os gigantes da amargura, da mágoa, do medo, da vergonha. Venceu, o cara é vencedor, meu irmão. Para tu perdoar, tu tem que derrubar 10 Golias. Agora, para você ser vingativo, você não precisa derrubar ninguém. Isso já está na essência do homem. Então, perdão é para quem tem coragem, para quem é macho. Para quem realmente tem o espírito de ousadia do Espírito Santo em si. Agora, a vingança é coisa para fraco. Para quem não consegue dominar nem os gigantes que estão dentro dele. Quem quer vingança não entendeu ainda o propósito de Deus. Os justiceiros e vingativos são escravos da amargura. Têm as suas almas cativas. Pessoas que vivem por vingança, por indiferença, querendo justiça, já ouviu isso? Pastor, eu só quero a justiça. Que justiça? É a justiça de Deus? Ou é a sua justiça? É o que é certo. É o que é certo para quem? Para Deus ou para você? Eu estou orando para aquele irmão perder o emprego, irmão. Deus vai puxar o tapete dele. Eu não sei que Deus é esse. Não sei aonde ele encontrou esse cara. Mas isso é um endemoniado. Ei, querido. Sabe o que Isaías diz em capítulo 64, verso 6? Que toda a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. Sabe o que é isso no passado? Absorvente. Naquela época, a mulher, quando estava no ciclo, pegava resto de pano e pá! Sabe aquelas estopas que tem no posto de gasolina? Cheia de retalhinho que o cara vem passar lá no seu carro? Ou ele segura a bomba ali? Aquilo ali eram mods da época. O pô! Aí Deus está falando para mim e para você através da boca do profeta. Querido, você acha que você é justo? Sou justo! A sua justiça para mim é como um absorvente usado. Porque na justiça do homem não opera a lei de Deus.
Então, quando eu tenho um espírito vingativo, eu estou usando a minha justiça, não a de Deus. Porque se Deus usasse a sua justiça contra mim, contra você, sabe quantos estariam aqui hoje? Ninguém. Porque pelas misericórdias do Senhor não somos consumidos. Graças a Deus! Porque Deus é misericordioso. E a sua misericórdia dura para sempre. Mas escute. Perdão não é para fracos. Fortes são aqueles que perdoam. E poxa, você vai lembrar bem. O próprio Cristo na cruz, sendo pregado, diz o quê? Finalzinho. Mátios. Detônios. Foi isso? Foi o quê? Você acha que Jesus era frouxo? Você acha que Jesus era covarde? Você conheceu algum homem na sua existência, ou a história de algum homem, algum mártir da história mundial, que foi mais valente do que aquele que era leão e se deixou passar por cordeiro mudo e se entregou por muitos? Você conhece alguém tão corajoso quanto o nosso Cristo? Então diga, perdão é para os fortes, corajosos. Vingança é coisa de molenga. Quem perdoa em quarto lugar? Quem perdoa, preste atenção nisso. Quem perdoa, retira do seu coração uma caixa do passado para seguir em frente e colocar a caixa do futuro. Quando o meu coração está preso a uma vingança, eu não vivo o futuro. Porque o que está na minha mente é o que me acontece no está ocupando a minha mente. Era como se eu colocasse na minha visão 2 retrovisores. E ainda que eu estivesse crescendo, envelhecendo, fazendo cursos, aprendendo, ainda que eu estivesse caminhando para frente, meus olhos estariam vendo o retrovisor. Você entende isso? Quando eu perdoo, eu retiro esse passado da minha frente. Coloco ele onde ele deveria estar. Atrás. As coisas velhas ficam atrás. E eu prossigo para as que estão na minha frente. Para o meu futuro. Então perdoar não é perder tempo. Perdoar é ganhar tempo. Enquanto você não perdoa, você anda olhando no retrovisor. E você não é mulher se maquiando. Você anda olhando para frente. Retrovisor não é para passar batom. Fala para a mulher que está do seu lado aí, retrovisor não serve só para passar batom. Tem um monte de barbudo assim. Caminhando, olhando pelo retrovisor. Olhando o que está acontecendo atrás dele. Lembrando dos fatos passados. Lembrando da traição. Lembrando do escárnio, da indiferença, do medo que sentiu. Lembrando da forma que foi tratado. Ó, olha para trás. Como é que você pensa em crescer se você está de olho no retrovisor? Fala para o teu vizinho aí, ó, quebra esse retrovisor hoje. Pessoas que não perdoam são como grandes navios cargueiros, porém estão ancorados. Quando você não libera perdão, toda a sua capacidade fica ancorada no porto da amargura. Você pode ter o talento, você pode ter a eloquência, o conhecimento bíblico, a capacidade, enquanto você está amargurado, querido, tu está preso no cais da amargura. Enquanto tem um monte de gente que é um barquinho pequenininho, em alto mar, no mar do conhecimento de Deus, no mar da graça, da misericórdia, da experiência, com um barquinho pequenininho, você com seu navio gigantesco, cheio de carga boa, agarrado no cais. Por isso é que tem gente que
entra ano e sai ano, ele está sempre no mesmo lugar. Repara isso. A gatinha lá de casa fica correndo atrás do rabo. Às vezes eu penso que ela é débil mental. Às vezes eu tenho certeza que ela é. Que ela fica horas assim, aí o rabinho dá uma balançada, ela... aí cansa. Aí de repente o rabinho dá... Tem gente assim, vivendo assim. Está cansando e não chega a lugar nenhum. Está trabalhando, está se fatigando. Chega em casa morto, moído, dor de cabeça, estafa, com medo do chefe, com medo de perder o emprego, de não ter como pagar a conta, está estafado, já não curte mais os filhos, já não curte o casamento, já não curte mais a igreja, já não louva, já não glorifica a Deus, já não medita na palavra com prazer. Por quê? Porque está ancorado no cais da amargura. Só penso naquilo. Uma pessoa não podia ter feito isso comigo. Talvez não pudesse mesmo, mas e aí fez, e agora? Você tem duas opções. Continuar regurgitando esse fel de amargura, querido, ou vomitar isso, levantar e começar uma nova história. Para de olhar para trás. Para de ficar amarrado em coisa que já aconteceu. E ainda, pastor, eu tinha razão, eu tenho a razão. Faz alguma diferença? Faz alguma diferença se você tinha ou não tinha razão, se você tinha que estar naquele lugar ou não está. Não importa, o que importa é hoje. Qual é a realidade? Você está onde? Eu estou aqui. Então viva a partir daqui. Viva a partir do hoje. Não tente escorar, querido, a perna no passado para andar para frente. Escora no presente e pisa para frente, porque o nosso Deus nos manda olhar para frente, andar para frente e não tirar a mão do arado. Tem gente, eu quero ir para frente, pastor, quase esparcando, não anda um passo. Por quê? Porque o pé está lá, ó. Tenho expectativa, eu vou receber isso de volta, eu vou conseguir tudo que ele me roubou, tudo que aconteceu, eu vou. Ei, zero o cronômetro da sua vida, aperta o clique aí, check, diga: hoje eu sou uma nova criatura, o meu passado, diga: o meu passado não vai me impulsionar, mas o meu presente vai. Suas decisões de hoje é que vão provocar alguma coisa no teu futuro. Mas pastor, estou colhendo eu estou colhendo joio porque semeou no passado e agora não tem mais jeito, porque a Bíblia diz: aquilo que o homem semear, se vai colher. Então chupa essa manga. Chupa ela, azedinha, vai, querido. As próximas virão mais doce como mel. Mas essas mangas agora, chupa elas. Mas essa ferida agora, cicatriza, querido. Troca a atadura. Troca os esparadrapo. Geme um pouquinho. Semeia com choro. Você vai colher com júbilo. Você entendeu isso, querido? E tem gente preso no lago da amargura. Travadinho de tudo. Perdoar. Essa aqui eu gostei muito dessa frase. Eu li num livro de como fazer as pessoas se sentirem bem ao seu lado. E tinha um tópico que era de perdão. E essa frase estava lá, pulou assim, ó. Achei linda. Perdoar é libertar um prisioneiro. E depois descobrir que o prisioneiro era você. É isso, querido. Quando você perdoa, você não está libertando aquele lá, o que você perdoou, não. Quando você perdoa, você não está liberando o outro para ser feliz, não. Quando você perdoa, você está tirando do cativeiro a sua própria alma. Porque quem não libera perdão é prisioneiro de si mesmo. Fala pro teu vizinho aí, ó. Liberta o homem. Liberta o cara. Liberta a moça lá, vai, liberta. Não sei quem é não, mas liberta. Quinta coisa. Essa aqui é boa também. Quem não perdoa
gosta de encenar o papel de vítima. Porque enquanto você não perdoa, você é a vítima. Ele me machucou, tadinho. Passou 20 anos, e aí? Ele tá doendo, tadinho. 30 anos, tá doendo, tadinho. Vou te chamar de tadinho. Você gosta. É prazeroso ser tadinho. É prazeroso ser um esmolé. Me ajude. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Sou tão triste. Olha, irmão. Tem gente que eu vou atender no gabinete. Eu falei, como é que está a sua vida com Cristo? Me fala da sua história com Jesus. Aí a pessoa, pastor, meu marido. O que foi? Mas você não falou que é solteiro? Tem 10 anos que eu me separei, mas meu marido... 10 anos! Tira essa capa de tadinha! Eu gosto dela. Ela é fofinha. Eu me veste, eu me sinto... Ela é o meu número. Olha como é que ela é perfeita em mim. Porque na verdade foi você que cozeu ela durante 10 anos. Gente que é assim. E aí como é que está a sua vida com Jesus? Ah, pastor, eu vou te contar que quando eu era pequeno, meu pai, 20 anos atrás, o pai já morreu. Ele já morreu, cara. O pai, ele tem sido comigo, mas eu tenho que falar com o senhor. Claro que tem que falar para mim te dar a roupinha de vítima. Ei, querido, se você quer se comportar como caça, você vai atrair caça. Você está entendendo? Se você quer exalar cheirinho de carniça, de coisa morta, tu vai atrair abutre, urubu, hiena. Aí vai para pastor, os namorados todos são uns chacais. Você está fedendo carniça. E não é cheiro de pele, é cheiro de alma. Porque quando você conversa com as pessoas, você começa a deixar a podridão do seu passado vazar pelos teus lábios, que deveriam estar glorificando a Deus, porque você tem uma outra oportunidade de recomeçar. Mas tudo está vinculado ao quê? A falta de perdão, está agarrado. Roda um pouquinho, a pessoa vem de um cantinho, está chorando. O que houve, querido? Eu me lembrei. O que foi? Me lembrou da boca. 20 anos atrás. Quando você me dá esses sinais, o que o meu coração vai sentir? Pena. Sim ou não? Você está conversando com a pessoa, depois ela começa a chorar. Aí você, tadinha. Ai, tadinha. Não é assim que é o natural? Então, querida, essa roupinha tá bem para você. Agora não reclama, porque só aparece urubu, só caçador, só lobo mau. Tu tá com roupinha de chapeuzinho, indefesa na floresta. O lobo vai vir, querido. O lobo vai vir. Preste atenção nisso. É um problema de comunicação. Se você envia sinais de que você está doente, você vai atrás de quem? Assistente social? Psicólogo? E às vezes eu vejo moças e rapazes com relacionamentos exatamente assim. Um é o paciente e o outro é o médico. Pastor, eu faço tudo por ele. Até massagem nos pés. Dou comida na boca. Ele está depressivo, eu estou ali. Ele briga com a mãe, eu vou lá. Aí, pastor, ela faz isso, eu estou ali. Ela entra em depressão, eu vou lá. Ela me desliga de madrugada, eu vou lá. Então você está fazendo papel de assistente social. Tudo bem. Entrega a carteira e manda ela assinar, querido. Pelo menos você vai ter seguro-desemprego. E a culpa é do outro, que está explorando você. Não é a culpa do outro, não. O outro só está vendo uma oportunidade de ser cuidado por você.
Se posiciona como filha, como filho do Altíssimo. Porque você vai atrair anjos para você. Se você se comporta como um coitadinho, um filho de Zé Ninguém, você só vai atrair o diabo. Porque filho de Zé Ninguém é ele, nós somos filho de Deus. Nós temos parte no céu, nós temos sangue do Cordeiro de Deus, nós temos sobre nós o Espírito de Deus. Haja e viva como um vencedor, porque tu és vencedor em Cristo. Não se comporte como um dominado, como um perdido, como um coitado, porque ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, que não tenha nada no curral, você é filho de Deus, o Altíssimo é o teu Pai, Ele te protege. Se comporte assim. Aleluia. Glória a Deus. E geralmente esse estado está vinculado à falta de perdão. Falta de perdão. Uma coisa te feriu, com razão, lembre-se. Eu não disse que o perdão é um evento. E eu não disse que liberar perdão, pedir perdão, remove a culpa ou remove a dor imediatamente. Eu comecei dizendo que perdão é um fato, que precisa de tempo, que dói. Agora, se você fica alimentando esse demônio chamado mágoa, escute, sabe o que a Bíblia fala da raiz de amargura? Que ela cresce e contagia quem está em volta. O amargurado, ele consegue amargurar outras pessoas. A Bíblia manda a gente cortar rápido, enquanto essa raiz não cresceu. Querido, se está brotando raiz de amargura no teu coração hoje, em nome de Jesus, pega o facão de Deus, mas mete o facão nessa raiz. Sabe por quê? Crente não precisa de raiz, porque ele está enxertado na videira. Não precisa de nenhuma raiz. Tu está enxertado na videira. A seiva que você precisa não vem do chão. A seiva que você precisa vem do Cordeiro. Está entendendo isso? Diga amém. Então fala para o teu vizinho aí, ó. Para de ser vítima. Sexta coisa que eu anotei. Essa é boa também. A dor, já disse até, da mágoa, a dor da ofensa, a dor da infidelidade, a dor da traição é inevitável. Mas o tormento é opcional. Não tem como você não sentir dor pela traição. Não tem como você não se sentir ferido por uma situação que alguém que você confiava te expôs, te envergonhou. Não tem como. Então, a dor da ofensa, ela é inevitável. Não dá para você dizer, não vou me sentir, eu vou. Não, você não se prepara para passar por isso. Você vai passar e vai doer. Porém, a vida de tormento é uma opção, querido. Porque tem gente que não só a dor, mas ele quer viver na tormenta. Ele quer viver encurvado. Ele pega aquela dor e ele alimenta aquela dor todo dia. Em vez de ele fazer cessar a ferida, ele cutuca a ferida. Cutuca. Você perdeu o namorado aí? Ou a namorada, né? O corte, sei lá. Perdeu. Aí vai lá no Facebook dele e fica olhando. Ai, ele está com outra. Encontra um amigo em comum, logo pergunta, e aí, fulano, o que está fazendo? Ah, eu vi ele esse dia, estava com uma menina tão bonita. Bicho, está doendo, cara. Está doendo? Bloqueia. Quem ama, bloqueia. Não era isso que dizia a propaganda? Quem ama, bloqueia. Quem ama a si mesmo, bloqueia.
Quem ama a si mesmo numa situação dessa, bloqueia. Você não pode impedir que um urubu sobrevoa a tua cabeça. Não dá. Você sai. E está lá em cima. Então, naturalmente, pode. Você sabe que pode acontecer. Ele pode liberar algo sobre a sua vida. E nem tudo que vem do céu é bênção, irmão. Mas você também não precisa deixar ele fazer ninho na sua cabeça, né? Tem gente aqui, ó, que eu consigo ver com os olhos da fé. A cabeça do bicho. Deixou o urubu fazer ninho na cabeça. Ali. Igual aqueles judeus que usam aquele xaxim. O cara usa um ninho de abutre na cabeça. Ali. Ele está ali, ó. Então escuta, querido. Aceite a dor, não negue a dor. Quem nega a dor nunca é curado. Aceita a dor, está doendo. Fala com o marido, fala com a esposa, fala com o pai, a mãe, com o amigo. Cara, está doendo com gosto de gás. Está doendo com força. A mágoa, a ferida, a traição, a indiferença. Está doendo, mas olha, essa dor vai passar. E ela já começou a passar hoje. Porque a cada dia que eu dou um passo em direção a Cristo, não tem como. Ele é aquele que tem o bálsamo de Gileade. Ele tem um remédio. Ele permite a ferida, mas ele manda a cura. Esse é o nosso Deus. Você acha que um Deus que morreu para te perdoar de pecado não vai salvar você dessa amargura, querido? Confia nele. Perdoa. Perdoa porque perdão não é condicionado a esquecimento. Eu acho que eu estou esquecendo. Nem estou ligando. Eu passo perto de fulano e já não sinto mais aquela raiva. Então agora está na hora de eu perdoar. Você está errado, querido. Perdão você concede por obediência. Fala, cara, o negócio é o seguinte, hein? Tá doendo. Mas eu não vou carregar uma mala de lajota nas costas para nada. Se está doendo, eu tenho que fazer curar. E fazer curar começa com perdão. Então você pega essa mala de lajota e tira. Você está perdoado. Não carrego mágoa da sua vida. Essa dor vai passar. O Deus que eu sirvo vai me curar. Porque existe um propósito para todas as coisas debaixo desse sol. Nada que acontece na minha vida é por acaso, porque todas as coisas contribuem para o meu bem. O meu Deus vela por mim. E eu tenho certeza que se eu for obediente até o fim, Ele vai me dar a coroa da libertação, coroa da vida. Se eu for obediente e perdoar, ou pedir perdão, que às vezes é mais difícil ainda, eu tenho a convicção de que essas algemas, essas amarras que estão me prendendo, que estão me colocando dentro de uma masmorra espiritual e emocional, ela vai ser aberta e eu vou conseguir enxergar que é a luz no final do túnel, e essa luz é Jesus Cristo de Nazaré. Você está entendendo isso, querido? Você precisa entender, isso é muito importante para a sua caminhada em Cristo. O perdão, ele quebra um comportamento autodestrutivo que nós temos. Porque quando alguém me fere, a tendência é eu continuar me destruindo. Tipo, eu não valho nada mesmo. Eu nunca vou acertar. Já é a terceira vez que faz isso comigo. Eu sou uma porcaria. Eu sou um lixo. Deus, não, o mistério não é com Deus, não. Eu acho que eu estava com a barriga cheia quando eu tive aquele sonho. Não, essa revelação não é para mim, Deus não me ama tanto. Aí você começa a se autodestruir, exatamente isso. Mas quando você perdoa, você quebra esse ciclo. Quando você perdoa, você começa um outro ciclo, sabe qual é? O ciclo da valorização. Ele não te deu valor, ela não te deu valor, aquele amigo não te deu valor, tem um lá em cima que te valoriza mais do que tudo nessa terra. Porque ele morreu por você. Você entende? Diga amém. Fala para o teu vizinho, você tem valor. Fala para 2 ou 3 aí, você tem valor. E
para a gente encerrar, 7º ponto. O perdão reforça o meu caráter cristão. Toda oportunidade que você tem de perdoar é mais um tijolo que você coloca no edifício que Deus está construindo da sua fé. Cada vez que acontece uma situação adversa, que você precisa praticar o perdão, Deus do alto céu já coloca a butuca em você. E agora, hein? Ih, entrou água ali. Vê como é que ele vai agir. Aí tu olha para a ferida, o coração está assim, pega, mata e come. Aí tu olha para o alto. Aí vai estar o nosso Deus lá, mostrando para você o furo na mão. Olha o que eu fiz por você, ó. Ó o furo aqui. Olha os meus pés furados. Olha a minha cabeça. Olha o meu sangue vertido. Aí tu vai olhar para o problema e falar, isso aqui é muito menor. Eu perdoo em nome de Jesus. Aí Deus fala, tá vendo? Olha para o querubim, cá querubim. Olha, tá vendo? Tá vendo aquele menino lá? Aquele lá. Ah, aquele que fez isso. É esse mesmo. Aquele lá. Tá vendo? Tô vendo. Ele se parece comigo. Porque ele foi ofendido e perdoou. Ele tinha razão. Ele abriu mão da razão e falou, me perdoa, irmão. Esse é meu filho. Irmão, escuta. Todo mundo que é pai e mãe que sabe. Que se amarra quando a criança faz alguma coisa que lembra você. Ainda que seja errado. Você sabe disso. A criança faz uma artista e fala, quando eu era pequeno fazia igual, que coisa linda. Sim ou não? Só que nós, enquanto filhos, sempre que a gente faz alguma coisa errada, nunca se parece com Deus. Porque Deus não erra. Mas quando você faz uma coisa boa, aí Deus aparece e diz, olha lá, igual o Pai. Você está entendendo isso, querido? Você quer ter uma vida cristã abençoada? Não é o que você faz. Não é o que você tem. É a quantidade de vezes que você cumpre a palavra de Deus, dizendo, eu te perdoo, meu irmão. Mas de novo, você te perdoa de novo. Mas hoje mesmo, de manhã, você já está perdoado. Vamos ficar de pé. Fique atento, vou ler ainda mais 2 textos. Ouça isso. Efésios capítulo 4, verso 32. Preste atenção. Antes sedes um para com os outros, bondosos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Se queremos nos parecer com Jesus, querido, assim como Cristo nos perdoou, se queremos ter uma vida cristiana, uma vida de cristianismo real, eu preciso praticar isso. E ó, vou te falar, não falta a oportunidade para praticar, hein? Todo dia. Pelo menos umas 10 vezes por dia, sim ou não? Você está no banco. Você está no Bob's, cheio de fome. E aí o Bob's é interessante que ele geralmente tem 3 caixas, mas uma fila só. E ninguém sabe onde é que é, nem onde começa, nem onde termina. Aí você está ali já há alguns minutos, aí dá um passinho para frente. Aí de repente um cara chega do teu lado, falando alto, grosseiro com a mulher, tratando mal os filhos. E a mulher lá do caixinho fala assim com ele assim, vem. E você está na fila, tem mais 4 na sua frente. E o cara entrou e foi direto lá e está comendo o milkshake. E você fala, Senhor, por quê? What? Por que, Senhor? Por que isso? Mas eu perdoo o dono do Bob's, porque não teve capacidade de criar uma fila inteligente. Eu perdoo esse homem endemoniado que tomou o meu lugar. Perdoo essa mulher do caixa, filha do cão, que chamou ele.
Perdoa todos os funcionários que agora estão trabalhando em prol daquele homem. Você sabe, você começa um processo de liberação total. Porque senão fica amarradinho ainda o negocinho, entendeu? Você tira uma corrente grande, mas fica uma cordinha no pé. E Deus não quer que você fique amarrado nem por um cordão, nem barbante queimado, querido. Nada. Que você seja completamente liberto. E a libertação começa com perdão. Na confraria de Deus, na Trindade, os três sentados, tomando um café gostoso. Temos que ir lá fazer alguma coisa para esse povo, porque lei não adiantou, profeta não adiantou, juiz não adiantou, mar vermelho não adiantou. Meu Deus! Temos um plano, qual é? Vamos pegar agora um cordeiro maior, sei lá, um super boi. Não, isso não vai dar não, é muita gente, é muito pecado, vai ter que ser um boi do tamanho do mundo. Não, então o que ele vai fazer então? Ih, vamos pegar um anjo dele. Pegou. Aí os anjinhos já tudo, meu Deus. Não, mas anjo não dá, eles são um pouquinho maior que os homens. São muito próximos, então só ia pegar uma centena. E agora, o que a gente faz então? Aí, eu quero crer, estou conjecturando aí, Jesus levanta a mão e fala assim, olha, eu sou Deus. E posso ser o filho que se entrega por eles. É isso, é o Espírito Santo de Deus ali naquela confraria, dizem, então vai, filho. Vai lá, fica lá um tempo, atura aquele Pedro, atura João, atura aquela turma, atura sua mãe, atura todo mundo. Mas não esquece, antes de subir de novo, morre por eles. Aleluia. Que tarefa é essa, irmão? Acho que eu sou apaixonado por Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele me amou primeiro. Ele me escolheu quando eu odiava Ele ainda. Ele me escolheu quando eu cuspia nele. Ele me escolheu quando eu não queria saber dele. Ele falou, não quero você. Eu falei, eu não te quero, mas eu te quero e eu te amo. Mas eu não quero você, eu não gosto de você. Ele falou, mas eu te amo incondicionalmente e vou morrer e vou te perdoar e tu vai para o céu. E o perdão dele me constrangeu, porque a Bíblia diz que o amor constrange. Meu Deus, como ele vai fazer isso? Ele não sabe quanto eu persegui a igreja, talvez como Paulo falando para ele. Ele não sabe quantas vezes eu matei gente, que eu destruí cristão, que eu cuspi na cruz. Mas lá de cima o Pai e o Espírito estão dizendo, ele tem uma missão e ele vai cumprir. Ele prometeu, ele não é filho de homem para voltar atrás, ele vai cumprir. Ele desceu para morrer. Foi apresentado o seu ministério. Aqui apresento agora o irmão fulano de tal, o presbítero fulano de tal, no caso dele. Aqui eu apresento o Filho de Deus. Opa, qual é a sua missão? Ele veio para ser cordeiro. Primeira referência de Jesus, ministerial. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeira referência sua, querido, cristão que perdoa e não carrega mágoa de ninguém. Essa tem que ser seu cartão de apresentação. Aquele cara ali, rapaz, esse cara, então, nunca vi esse cara, eles machucaram ele, feriram ele foi vituperado aqui, mas olha, continua de cabeça erguida, amando, perdoando e se comportando como um verdadeiro cristão. Se você fala língua estranha, se você profetiza, se você cura enfermo, se você é obreiro, se você não é, isso não faz diferença nenhuma se você não for um homem que perdoa. Porque o perdão precede qualquer oferta e qualquer sacrifício. Eu não sei, talvez você precise perdoar alguém. E enquanto eu estava ministrando aqui, eu tenho uma convicção de que essa pessoa aparecendo, você sai, ela vinha. Hoje quem estava trazendo ela não era o diabo, era o Espírito Santo de Deus. Porque você precisa sair daqui já com essa palavra liberada. Eu perdoo fulano de tal, no nome de Jesus. Está doendo, mas eu vou perdoar. Está ferido, estou sentindo dor, mas eu não vou ficar preso no cais da amargura, porque eu tenho uma obra para fazer. Deus tem um propósito na minha vida, e eu não vou ficar amarrado à amargura. Quero orar por você, querido. Se você precisa perdoar alguém e não está conseguindo, e quer pela fé hoje declarar isso aqui, verbalizar isso em oração, e depois transformar essa oração num fato, você sai do seu lugar
E vem aqui que eu vou orar com você. Enquanto nós cantamos um cântico, você sai do seu lugar e vem aqui à frente no altar. Vem aqui, vem aqui. Nesses dias quero ver seus milagres. Quero ver as maravilhas do Senhor. Pela fé eu vejo o rio que desce de Deus, que sara, que cura, águas que saram, que cura. Suas águas já estão entre nós. Uma unção celestial enche o templo. Querubins e serafins trazem bênçãos do céu. Quero receber águas que saram, que curam, águas que saram, que curam, águas que saram, que curam, águas que saram, que curam. Suas águas já estão entre nós. Uma unção celestial enche o templo. Querubins e serafins trazem bênçãos do céu. Quero receber, quero receber, quero receber, quero receber. Feche seus olhos, querido. As águas do Senhor estão aqui. São águas que lavam de dentro para fora. Você precisa se libertar disso. Você precisa libertar esse prisioneiro que está aí dentro de você. É o seu futuro que está preso. É a sua felicidade que está aí travada, presa, algemada. Porque você não quer liberar perdão. Isso não é uma questão condicional. Você libera por decisão racional e espiritual. Diz: eu não quero carregar isso. Chega de sofrer. Chega de esperar o mal de outrem. Chega de esperar a minha justiça. Na minha justiça Deus não opera. Que Deus faça a justiça do jeito dele. E talvez a justiça dele seja misericórdia. Seja misericórdia para quem ofendeu. Seja misericórdia para quem matou. Seja misericórdia para quem pecou. Porque foi exatamente essa misericórdia que nos trouxe a esse lugar. Então, se eu usufruir dessa misericórdia, por que eu não posso desejar essa misericórdia para aquele que também me ofendeu? Deus foi ofendido sem ter motivos. E eu talvez tenha dado motivos. E Deus foi misericordioso, porque eu não posso ser? Se eu sou filho dele, se eu quero me parecer com ele, se eu luto, se eu batalho, se eu oro, se eu jejuo, para ficar parecido com o meu Deus. E o meu Deus, a essência dele é amor, o amor que perdoa, não é amor que ofende, não é amor que guarda mágoa. Ele diz na sua palavra que todas as vezes que eu me arrependo e peço perdão, ele lança no mar do esquecimento. E tem gente que o mar secou, virou deserto de mágoas. Mas hoje as águas do Senhor estão aqui. As águas do Senhor estão passando aqui. Elas estão fluindo de dentro de você, querido. Já tem água fluindo de dentro de você. São águas que curam, águas que libertam, águas que saram. Meu Deus, oh aleluia, oh suas águas, Deus,
Precisam limpar os nossos corações. As tuas águas, teus rios, Pai. Precisam regar novamente as terras do nosso coração que está ressequida, que está empedernida, está pedregosa. Amoleça-nos com teu amor esta noite, Paizinho querido. Coloca-nos no colo e mostra para nós o quanto é bom ser perdoador. Mostra-nos, Deus, que para perdoar precisa ter coragem, precisa ter o Espírito Santo. E o Senhor nos deu um espírito corajoso. O Senhor nos deu um coração intrépido. Nós não vamos carregar amargura. Não importa o tamanho da dor, não importa o tamanho da ferida, o tamanho da traição, Pai, hoje. Porque nós temos dentro de nós, como receptáculos da glória de Deus, o Espírito Santo. Nós podemos e temos autoridade no nome de Jesus de liberar e pedir perdão no nome dele. É isso que nós estamos fazendo aqui essa noite, Pai. De forma simbólica, nós estamos profetizando a libertação de nós mesmos. Nós estamos quebrando algemas, estamos jogando por terra qualquer tipo de grilhão. Não importa o que o outro tenha feito, eu posso perdoar. Não importa o tamanho da decepção, o meu Deus me dá capacidade de perdoar e eu perdoo. Diga, eu perdoo. Diga, eu perdoo. Diga, eu perdoo. Libera essa palavra, que não guarda não. Se é o pai, se é a mãe, se é a esposa, se é o marido, se é o filho, querido, em nome de Jesus, libera que os seus lábios possam estar proferindo essa profecia, porque os ouvidos de Deus estão aqui para te ouvir. Ele vai entrar com providência nesse negócio quando você desatar esse nó. Diga, eu te perdoo. Se é o patrão, diga o nome dele, eu te perdoo, fulano de tal. Se é um primo, um cunhado, um líder, diga, eu te perdoo, fulano de tal. Eu não tenho nada com você mais a partir de hoje. Eu não guardo nada, não guardo mágoa. Eu sou um homem livre. Diga, eu sou uma mulher liberta. Eu posso amar de novo. Eu posso cantar de novo. Eu posso me alegrar de novo. Nada me prende porque eu sou livre. A palavra de Deus me libertou. O Filho de Deus me libertou no Calvário. Verdadeiramente eu sou livre. Adorias. Meu Deus, águas. Meu Deus, libera mais as suas águas, Pai. E vai lavando os nossos corações. Vai lavando de dentro para fora. 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 Vai soltando. Vai liberando esse perdão. Vai. Você vai começar a sentir a leveza que é quando você faz a vontade de Deus. Vai liberando, vai deixando cair no chão. Deixa cair no chão. Deixa cair essa algema que está te prendendo. Deixa. Oh, vai sentindo a libertação de Deus. Vai sentindo a libertação do Espírito Santo em você. Você vai começar a se sentir mais uma vez na presença de Deus. Você vai começar a sentir aflorar dentro de você o Espírito Santo. Aleluia. Deixa o Espírito tratar você, querido. Deixa. Deixa. Oh, Deus. Querubins e serafins fazem bênçãos dos céus. Diga, quero receber. Diga isso. Quero receber. Diga, quero receber. Diga, eu quero receber. Diga, eu quero receber. Quero receber. Quero receber. Oh, Deus. Nós recebemos o seu perdão. Por isso estamos aqui. A tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o teu sangue cobriu a multidão dos nossos pecados.
aquela cédula de acusação que era contra mim, contra os meus irmãos, o Senhor tomou nas mãos, passou pelo sangue carmesim e cravou na cruz do Calvário. Não pesa sobre nós nenhuma acusação espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E porque temos esta convicção, nós também temos o poder de perdoar aquele que nos ofendeu. Então, Pai, que aquelas pessoas que entraram aqui hoje amarguradas não saiam assim, mas que saiam libertas, leves, porque entregou o seu fardo para Jesus, entregou o seu litígio para Jesus, entregou sua causa para Jesus. Então somente agora confia no Senhor, porque o Senhor não falha. Age assim, papai, com os teus filhos e filhas. Diga graças a Deus. Com seus olhos fechados. Com seus olhos fechados. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Estou mais leve. Diga estou mais leve. Diga graças a Deus. Liberto. Diga liberto. Diga graças a Deus. Sem mágoas. Sem amargura, sem ódio, sem rancor, liberto. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga preparado. Diga preparado para recomeçar. Diga leve, solto, liberto, preparado para recomeçar. Para recomeçar. Diga eu vou recomeçar. A partir de hoje, diga nada me prende, nada me amarra, eu estou liberto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode glorificar o nome de Jesus, porque você é liberto.